No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. E a gente está aqui em todas as plataformas para te trazer muito conteúdo, muita informação. E por falar em todas as plataformas, antes da gente entrar especificamente no assunto de hoje, que olha, é um assunto sério, vai dar muito pano para manga, de um assunto que a gente já trouxe os problemas, mas que agora a gente vai conhecer os direitos. Antes disso, é claro, a gente vai falar de todas as plataformas que você pode nos ouvir. Se você está ouvindo a gente pelo bom e velho radinho, no 106,3, você sabia que você também pode ouvir a gente em qualquer lugar do mundo, na palma da sua mão? Pois é só você baixar o aplicativo Radiosnet no seu celular, seja ele Android ou iPhone, e dentro do Radiosnet você pode encontrar a Nova Onda Limeira. E lá, claro, você vai ouvir a gente 24 horas, tem muita programação, muito programa bacana e gostoso para ouvir durante essas 24 horas. Claro, tem eu falando aqui, né? Mas além de mim, tem muito mais coisa ainda para você continuar nos acompanhando. Além do Radiosnet, você pode falar sempre para Alexa, se você tiver uma na sua casa. Alexa, tocar Nova Onda Limeira. Também é mais uma opção para você continuar aqui ligadinho junto com a gente. Além disso, eu espero a sua companhia no YouTube. A gente tem o nosso canal no YouTube, você pode ver a gente ao vivo e a cores. É só se inscrever no nosso canal no @NovaOndaLimeira, e também você pode seguir os nossos conteúdos no @NovaOndaLimeira no Instagram. Eu espero você aqui juntinho comigo. E olha, aproveito também para te fazer um convite. De segunda a sábado, das 7 às 9 da manhã, eu estou no Café Nova Onda, trazendo muita música de qualidade, aquela música gostosa de ouvir, para a gente começar muito bem o dia e, claro, muito bem informado, com muita informação, com muita notícia, para você já entrar no dia já sabendo o que é que está rolando aí nesse Brasil e nesse mundo e na nossa cidade. Todos os convites feitos, aproveito também para fazer o agradecimento à Multi Entretenimento, que está sempre presente aqui com a gente. E hoje a gente vai falar de um assunto muito sério. A gente já conversou lá no nosso primeiro programa. Se você não conferiu, vale a pena voltar lá no YouTube e conferir a questão do autismo. No primeiro programa, eu trouxe a Nathalie Oliveira, que é uma jornalista, mãe de uma criança autista e que passou por uma série de dificuldades, por muitos desafios para poder enfrentar tudo isso e garantir que o filho tivesse direitos a coisas básicas, como a educação. Pois é, o autista tem muitos direitos e muitas vezes os pais desconhecem. E antes da gente falar desses direitos, só para se ter uma ideia da necessidade de conhecer esses direitos, o último censo divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontou em 2022 que no Brasil tem 2.400.000 pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. É uma população muito grande que precisa conhecer esses direitos e saber como lutar por eles. É por esse motivo que eu convidei a doutora Kimberly para falar. Ela é advogada e vai explicar para a gente exatamente quais são esses direitos do autista. Doutora, muito obrigada, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. E eu já queria começar te perguntando, tem direitos que os autistas não conhecem, né? Quais são esses direitos mínimos dos autistas, doutora? Olá, Graziele. Olá a todos os ouvintes da Nova Onda. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto. O autismo, ele sempre existiu, mas a partir daí do século XX passou a ser um assunto mais recorrente, né? Principalmente nas clínicas de saúde, né? E realmente, existe muitos direitos, mas existe uma falta de informação muito grande dos pais a respeito desses direitos, né? E esse é o verdadeiro problema hoje em dia enfrentado. Eu sei que eu sou
a entrevistada de hoje, mas eu gostaria de perguntar para você. Você já se sentiu injustiçada em meio a alguma situação da sua vida? Ah, diversas vezes, né, doutora? Diversas vezes sempre acontece alguma coisa que a gente fala assim, poxa vida, isso não tá certo. Realmente. Isso não é justo. Exatamente, acontece. Acontece em todas as áreas da nossa vida, né? E com certeza algum amigo, algum familiar já deve ter virado para você e falado, não, você tem direitos. A gente escuta isso frequentemente de muitas pessoas, né? Mas quais são esses direitos e como conseguir, principalmente, né? Muitas pessoas acreditam, muitos pais acreditam que o direito somente é alcançado através do advogado. E isso é muito triste. Por quê? Existem outras vias hoje em dia, né, com o acesso à informação que a gente tem hoje, para alcançar esses direitos, né? Mas quais são eles? E é a partir daí que a gente começa a entender, né? Eu costumo explicar sempre para uma mãe quando ela chega, porque ela chega muito desacreditada. Eu falo assim, doutora, isso daí tá escrito no papel só. Mas na prática, não é bem assim que funciona. Doutora, antes da gente continuar a nossa entrevista, eu vou pedir só para a senhora chegar um pouquinho mais próxima aqui claro. do microfone. E pode olhar sempre para mim. A gente vai aqui bater papo, né, durante todo esse tempo, viu? Com certeza. E aí, me conta uma coisa. Quando antes da gente falar das mães que te procuram, como é que surgiu essa ideia da senhora se especializar no direito dos autistas? Hoje em dia, quando uma família atípica ela enfrenta algum problema, existem alguns ramos do direito para ela procurar. Existe o ramo do direito civil, existe o contratual, existe o trabalhista, existe o previdenciário, que é muito conhecido entre os pais. Mas hoje em dia não existe um especialista no direito em específico dos autistas, né? E aconteceu justamente por conta de uma situação que aconteceu no começo da minha carreira, né? Eu trabalhava na Defensoria Pública aqui da cidade de Limeira, juntamente com a doutora Mariana Scheibe. E eu entrei em contato, meu primeiro serviço, né? Sabe quando dão as coisas mais tranquilas para você fazer? Ah, faz uma ligação, você entra num serviço, eles dão as coisas mais tranquilas. Tranquilinho. Exatamente. Ela falou, olha, é só ligar para esse pai, dizer que a gente conseguiu o direito para ele e etc. E eu fiz essa ligação, era uma segunda-feira, e esse pai, infelizmente, me falou, olha, doutora, eu perdi o meu filho ontem. Então, isso comoveu o meu coração de uma forma que fez eu refletir. Se esse pai tivesse a informação sobre os direitos dele antes, será que teria feito a diferença para ele? Ele teria buscado antes, a tempo dele conseguir todos os tratamentos, todas as terapias que o filho dele precisava, os acompanhamentos, né? E muito além do autismo, tem as comorbidades hoje em dia, né? Então, é um assunto que tem que ter bastante atenção, né? E aí, muitas vezes, doutora, eu vou só te ajeitar aqui na câmera pra gente seguir um pouquinho isso, fica mais retinho aí, pra ficar mais bonita na TV. Isso aí. E aí, doutora, muitas vezes o pai, quando ele te procura, é porque ele não sabe mais o que fazer, né? Sim. Como é que é? Qual que é a reação do pai? O que o pai fala pra você quando ele fala assim, doutora, eu preciso de ajuda? Ele vem desacreditado. Desacreditado porque a legislação, eu chamo ela de boy magia. Como A seria legislação. isso? É um boy magia. Sabe quando você conhece uma pessoa e ela te promete um monte de coisa? Eu vou te apresentar a minha família, eu vou te apresentar, sabe? Quando você está conhecendo alguém. A legislação é exatamente isso. Quando você lê o artigo 5º da Constituição Federal, você fala, nossa, que coisa linda. Que país maravilhoso. Que país maravilhoso. Extraordinário. Direito à liberdade, direito à igualdade, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação. Mas por que hoje existe pessoas desempregadas? Por que hoje existe pessoas na fila do SUS tentando conseguir um tratamento? Então, elas vêm justamente muito desacreditadas. E é aí que eu faço a explicação para ela. Existe a legislação, que é esse boy magia de promessas, mas existem as garantias. E as garantias são o quê? São os instrumentos capazes de fazer essa lei sair para fora do papel e acontecer na realidade. E que a gente desconhece quais são esses instrumentos, né? Se a gente que é leigo desconhece esses instrumentos, o que diria um pai que acabou de receber um diagnóstico de que o filho tem o transtorno do espectro autista? Exatamente. E quando a pessoa recebe esse diagnóstico, doutora, como que ele tem que agir? De acordo com a lei, o
que ele tem que fazer? Como que ele deve se portar e falar assim, é agora que eu tenho que ter força para lutar? Primeiro, quando o pai recebe o diagnóstico, ele precisa entender que o diagnóstico vem somente de um médico. Por quê? Muitas crianças hoje, elas são acompanhadas por psicólogos, por fonos, por TOs, e cada uma dessas profissionais tem uma opinião formada sobre o assunto, né? Então, uma fono pode falar, olha, seu filho tem comportamento aqui de TEA, mas isso não significa que ela está diagnosticando ele, porque o diagnóstico, ele vem de uma neuro, né? E aqui na cidade de Limeira nós temos neuros muito excelentes, que desempenham um trabalho maravilhosamente, né? Mas o trabalho da neura é juntamente com a equipe interdisciplinar. Então, por isso que gera uma confusão. Por quê? A neura, ela faz o diagnóstico, mas ela pode contar com a equipe interdisciplinar. Ela pode contar com o relatório da psicóloga, ela pode contar com o relatório da fono, para entender um pouquinho melhor sobre a questão da fala, do autismo e etc. Mas o diagnóstico vem diretamente do médico. Então, qual que é o primeiro passo? É ouvir as orientações médicas, entender o que aquela criança, o que aquele adolescente precisa naquele momento. Muitas das vezes, os pais, quando eles recebem o diagnóstico, eles querem dar tudo. Meu Deus, vamos fazer acontecer de uma vez só. Né? Mas é um acompanhamento, né? Então, assim, o que a médica orientou no primeiro momento que é o essencial para aquela criança, né? Se ele está sendo acompanhado pelo SUS, então ele vai procurar ali quem? O SEMA, que a gente tem aqui hoje na cidade de Limeira. Se ele está acompanhado pelo plano de saúde, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esses encaminhamentos e vai fazer o pedido das sessões, né? Então, essa é a primeira orientação que eu costumo dar para os pais. E aí, a gente já começa falando sobre 2 problemas, que é voltado para a questão da saúde. O SUS e a questão de plano de saúde. Vamos começar pelo SUS, que eu acho que é um pouco mais tranquilo do que a questão de plano de saúde. São várias as limitações do SUS. Muitas vezes não tem vaga, às vezes a pessoa não consegue o tratamento, não tem o profissional lá disponível. Qual que é o direito que o autista, a pessoa e a família do transtorno do espectro autista têm em relação ao SUS, doutora? O que acontece? Quando o pai recebe o diagnóstico e recebe o laudo, juntamente com esse laudo vem os encaminhamentos para as profissionais que vão começar o tratamento com aquela criança. Quando ela está sendo acompanhada pelo SUS, é importante que ela procure o SEMA, como eu disse, e peça as solicitações das terapias. O que acontece é que a falta de informação, ela é muito grande. Então, eu atendi uma mãe mesmo na semana passada e ela fez um empréstimo para fazer o pagamento da neuro, porque hoje em dia o particular ele é mais rápido, mas também é mais caro, vem junto, né? A questão do encargo financeiro. E ela fez esse empréstimo, conseguiu o laudo para o filho dela e foi até o SEMA. Chegou lá no SEMA, o SEMA falou, olha, esse laudo é particular, a gente não aceita. Você vai ter que passar com um médico do SUS. E na verdade não. Um médico fez o diagnóstico do filho dela. Entende? Então, se é uma mãe bem informada, ela fala, olha, eu tenho o diagnóstico do meu filho, não tenho condições de pagar as terapias para ele, não sou acompanhado por nenhum plano de saúde e ele tem esse direito desse encaminhamento. Então, eu quero que conste ali na lista de espera, ainda que não tenha ainda profissionais, o meu nome para que o meu filho venha a ser acompanhado pela rede pública, né? Então, todos os problemas, como eu disse, está sempre ligado à falta de informação. E aí, quando ela chega com esse diagnóstico, que ela cobra que o filho seja atendido, e de repente o órgão público, o SEMA, vira e fala assim, então, você tem o diagnóstico, só que a gente não tem vaga. E aí, o que a mãe, o pai, pode fazer para conseguir o diagnóstico, para conseguir a vaga para essa criança? Hoje em dia, existem 2 formas, 2 maneiras de você lidar com o problema. Existe a via administrativa e existe a via judicial. Então, qual que é a orientação inicial que a gente faz? Para que essa mãe venha fazer um pedido diretamente na Secretaria da Saúde. Ela formaliza esse pedido. Mas esse pedido precisa constar lá a lei, ser um pedido muito enfeitado. Burocrático. Burocrático, não.
não precisa. Ela própria, ainda sem o acompanhamento de um advogado, consegue solicitar isso, justamente pela via administrativa. Por quê? Aonde que está o pulo do gato? Se ela vai direto num advogado, o advogado vai fazer a cobrança integral do serviço dele. Sim. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer o pedido administrativo. Por quê? É o primeiro passo. É o primeiro passo, entende? Então, um exemplo que eu costumo dar para as mães por exemplo, uma dona de casa que vai fazer um bolo. Ela vai fazer um bolo e aí ela bate na porta do vizinho e fala assim, viu, você tem farinha? E aí o vizinho olha e fala assim, você não olhou na sua casa? E ela, poxa vida, eu não olhei se tinha farinha ou não. E é justamente esse o olhar do judiciário. Quando você entra com um processo judicial sem antes ter passado pela etapa do processo administrativo. Ele olha para você e fala, você não tentou. Já teve casos onde o processo judicial foi suspenso para que um processo administrativo ficasse em andamento. Isso acontece muito. Então, uma mãe bem informada, ela consegue fazer essas etapas antes. E quando ela chega no advogado, o advogado vai distribuir a ação e vai já pedir a tutela para ela, que é algo com urgência. Entendeu? E aí sim fica mais fácil dela conseguir exatamente aquilo que ela quer. Exatamente. Agora, doutora, no SUS, os pais têm direito a todo e qualquer tipo de tratamento? Porque às vezes a gente sabe que o autista, ele precisa de uma série de especialistas, uma série de tratamentos, até para ele poder ter um melhor desenvolvimento. Ele tem direito a todo e qualquer especialista? Foi feito um estudo, né, que comprovou que quanto antes a criança for diagnosticada, melhor é. Então, por isso que, inclusive, a Lei Berenice Piana garante o diagnóstico precoce. Né? Que é, por exemplo, assim, seu filho não precisa ter 3 anos para ser diagnosticado, ele não precisa atingir uma determinada idade para ser diagnosticado. Ele pode ser identificado ali alguns comportamentos do autismo dele e já serem trabalhados em terapia, né? Mas para isso precisa do encaminhamento médico. O encaminhamento médico é essencial. E com isso a gente faz os pedidos, sim, pela via administrativa, tentando alcançar todo e qualquer tratamento. Afinal de contas, o SUS, ele é um plano de saúde, gente. Público. A gente é um plano de saúde público. A gente paga por ele, inclusive. Os impostos, né? Serve justamente para isso. E aí, se a via administrativa não der certo, aí sim é a hora de ir para a via judicial, doutora? Exatamente. Se a via administrativa não for eficaz, aí sim a gente começa a pedir aí pela via judicial. Seja um medicamento, seja um tratamento, seja algum acompanhamento que essa criança precisa, escolar, né? Como a gente conhece. Mas antes é necessário esse pedido. E é justamente isso que eu mentorio as mães que chegam. Não é que a lei não está funcionando para o seu filho. É que você não está sabendo o caminho para que funcione, né? Então, é justamente esse o trabalho. E aí a gente sai um pouquinho do SUS e vamos então para o plano de saúde. Polêmico. Inclusive tem novas legislações surgindo sobre o plano de saúde, do que pode, do que não pode, do que vai cobrir, do que não vai cobrir. Tem ainda a questão da coparticipação, né? Sim. Quais são os direitos dos autistas, das pessoas diagnosticadas com o TEA, no plano de saúde? O plano de saúde, ele é muito importante na vida de pais e mães atípicas, né? Porque é através dele que o pai coloca e deposita toda a confiança relacionada aos tratamentos do filho, né? E, por vezes, infelizmente, acontece de serem frustrados, né? Essas expectativas. Mas o que acontece hoje com o plano de saúde é que existe um órgão que fiscaliza, que verifica se realmente o plano de saúde está cumprindo aquilo que prometeu, se o plano de saúde está liberando as questões das guias ou não. E esse órgão se chama ANS. E é através dela que a gente faz qualquer reclamação, em qualquer sentido que venha a existir de problemas, né? Aqui na cidade de Limeira, graças a Deus, a gente tem uma quantidade de clínicas muito grandes, a gente tem bastante opções, né, dos pais procurarem os tratamentos, mas em cidades menores, infelizmente, acontece aí a falta de profissionais, né? Sendo necessário
que essa mãe venha tentar transportar para uma outra cidade e o filho fazer o tratamento lá. E algo que eu sempre oriento as mães, nesse sentido, é que o plano de saúde deve cobrir qualquer custo relacionado à terapia fora do local onde você contratou. Por exemplo, eu tenho um plano de saúde aqui em Limeira. Em Limeira, eu preciso da musicoterapia, que está muito recente agora, né? A questão da musicoterapia. E aqui na cidade de Limeira não tem uma profissional especializada. Supondo, porque já temos aqui, graças a Deus. Mas vamos supor que essa mãe precisa ir para o município de Piracicaba. Esse plano de saúde deve encontrar essa profissional que cuida disso, fazer o agendamento para ela e, inclusive, custear aí o percurso dela até o município de Piracicaba. É lei isso, é lei. Obrigatório. É obrigatório. E muitos pais desconhecem, inclusive, Desconhecem. essa parte de custear o transporte, né, doutora? Com certeza, desconhecem totalmente. E eles mesmos procuram o transporte municipal, né? Já que eles têm o direito à carteirinha também, né? Vale dizer que o autismo hoje, ele é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos, conforme a Lei Berenice Piana, né? Então, ele, através desse transporte intermunicipal, ele consegue a questão aí do transporte. Mas o plano de saúde deve cobrir, sim. E quando o plano de saúde fala assim para o pai, mas você não está mas esse procedimento, essa terapia não está contemplado no nosso rol de procedimentos. Ele pode dar essa resposta, doutora? E aí, o que acontece? A gente está em discussão na justiça. O que acontece? Hoje, a ANS, que é o órgão que cuida da regulamentação do plano de saúde, existem 2 resoluções. A primeira vai dizer os tratamentos mínimos que o autista tem. Então, lá vai estar escrito, fonoaudiologia tem no mínimo 40 sessões por mês. Psicologia tem no mínimo 50, 60 sessões por mês e etc. Existe outra resolução que vai dizer que o que conta é a prescrição médica. É aquilo que o médico está indicando para aquela criança. Então, o plano tem que cobrir. Só que o que acontece? Agora está em discussão no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, a respeito da cobertura integral. Afinal de contas, o plano deve cobrir totalmente as terapias ou não. Então, agora a gente está aguardando aí o julgamento do STJ a respeito disso. Opa, então quem sabe tenhamos novidades aí a respeito dessa questão dos autistas, né, doutora? Exatamente. E ainda nesse período, enquanto ainda está em discussão sobre isso, as 2 resoluções estão em andamento. Então, o que eu costumo dizer é que vale sim a prescrição médica para aquela criança, a cobertura integral, enquanto não é decidido. Ô, doutora, e como funciona em relação à coparticipação? Porque aí, de repente, o pai fala assim, eu vou fazer um plano coparticipativo que vai ficar mais barato, mas aí ele começa a fazer os procedimentos e terapias, e esse valor vai lá nas alturas. Sim. Como é que funciona para o pai e para a mãe que tem um filho com o transtorno do espectro autista em relação à coparticipação? As terapias especiais, elas são um pouco mais caras do que as terapias aí convencionais. Isso é algo muito claro, né? O que eu sempre oriento os pais é eles estarem atentos à questão do reajuste no plano de saúde. Hoje existe um teto para esse reajuste. Então, que nem na semana passada eu atendi uma mãe que me ligou. Olha, me cobraram tanto a mais. Isso está mesmo de acordo? E existem as formas de reajuste também, né? Então, o pai ele deve conhecer justamente isso para não ser passado para trás. Porque, afinal de contas, ele tem direito. Mas ninguém vai chegar nele. O plano de saúde não vai lá bater na porta dele e falar assim, olha, eu te prometi isso. Então, cabe a nós buscarmos os nossos direitos. E é algo que eu sempre oriento nesse sentido. Conheça, entenda seus direitos. E é justamente esse o acompanhamento na mentoria que eu faço. Doutora, antes da gente continuar, a gente até estava conversando um pouquinho antes. E aí tem uma questão muito importante. O que é o autismo para o município e para a lei? Muito se fala sobre autismo em diversas áreas, né? Na questão aí da medicina, cada um tem as suas opiniões sobre o autista, né? Mas como o município vê um autista, né? Como a lei vê o autista? E a lei, como eu disse, a Lei Berenice Piana, ela quis equiparar o autismo a uma pessoa com deficiência, justamente para quê? Para garantir
todos os direitos da pessoa com deficiência para o autista. Mas isso não significa que o autista ele vai ser uma pessoa incapaz. Ele não vai poder tomar os atos da vida civil normalmente como nós praticamos. Não significa que o autista não pode casar e etc. Pelo contrário, o autismo ele tem a capacidade civil plena, que a gente costuma dizer, para efetuar os atos da vida civil normalmente, como nós praticamos. Ele pode casar, ele pode ter filhos, ele pode constituir contrato, ele pode trabalhar. Ele tem essa autonomia. E é algo que eu costumo trabalhar muito com os pais, né? Porque a questão da deficiência em si, muitas pessoas se vitimizam, né? Usam disso para se vitimizar. Mas não, o autista, ele tem sim autonomia para ser o protagonista da sua história. É claro que eu digo isso com bastante responsabilidade, porque hoje existem as tutelas. Existem autistas que têm uma dificuldade um pouco maior em expressar a sua manifestação de vontade. E é aí que entra as tutelas que a gente conhece, como, por exemplo, a curatela, né, que é a antiga interdição, e também a tomada de decisão apoiada. Mas esses dois instrumentos, eles são exceções, mas não a regra. A regra é que o autista ele pode sim ser o protagonista da sua história. E isso independente, assim, claro que na fase de infância, adolescência, os pais precisam estar junto com essa pessoa, né? E é responsabilidade dos pais, até pela lei. Mas quando se torna adulto, não quer dizer que vai ficar necessariamente sempre dependente dos pais, né, doutora? Exatamente isso. E assim, o autismo, ele tem sido pauta para bastante adolescente e criança, né? No adulto, há poucas pessoas para falarem sobre isso, né? Mas o autista adulto, ele tem direito sim também. E que direitos são esses, doutora? Direito ao trabalho, principalmente. Foi feita uma pesquisa no ano passado que 85% dos autistas não trabalham formalmente. Caramba. E é uma notícia muito triste, né? O autista, ele tem direito ao trabalho. E aí a gente discute isso justamente na questão da entrevista, né? Ele é obrigado a dizer que é um autista na entrevista ou não é? É obrigado ou não é, doutora? Eu vou guardar essa para aqueles que me acompanham, seguir lá a nossa página, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Não, a gente quer spoiler, doutora. É obrigado a falar na entrevista que é portador, que tem o diagnóstico de autismo? Não necessariamente. Por quê, doutora? Ele pode ser sincero e dizer que é um autista. Aí, nesse caso, ele vai entrar nas cotas, né? Dentro da cota das pessoas com deficiência. Mas ele não é obrigado 100%. Ele tem a liberdade de querer estar sendo incluído no processo seletivo como qualquer outra pessoa juntamente na lista. Do jeito que ele quiser. Do jeito que ele quiser. Ô, doutora, e aí falando um pouquinho sobre educação. A gente já deu aqui um spoilerzinho de mercado do trabalho. Vamos voltar agora para a educação. Para quem tem o diagnóstico, ou ainda para quem está em processo de conseguir o diagnóstico, muitas das vezes encontram escolas que não são preparadas para receber as pessoas com transtorno do espectro autista. E aí a gente encontra diversos problemas. Para começar, em relação à escola, qual que é o direito de quem tem o transtorno, de quem tem o TEA, na escola? Hoje nós temos os 5 pilares, né, na Lei de Diretrizes Bases, né, da Educação, que é o quê? É o acesso, a permanência, a qualidade, a equidade e a participação. O acesso é o quê? Nada mais é do que a matrícula. Você realizar uma matrícula, né? Você estar matriculado próximo da sua residência. Agora, a permanência, a gente já entra num embate. Você, mãe, que com certeza está nos assistindo, já deve ter passado por isso, por essa situação. Da escola ligar para você no meio do dia e dizer, olha, a gente não tem condição, o seu filho está fazendo muito trabalho aqui pra gente, a gente não tem condição de cuidar dele, tem como você vir buscar ele. Já aconteceu muito. Mas ele tem direito à permanência. E aí, como que fica em meio a essa situação, né? O terceiro é a qualidade. O seu filho, ele não pode ser passado de ano e jogado sem um aprendizado em específico. Porque normalmente é isso que acontece na prática. Eles vão passando o autista de nível, de escolaridade, mas e o aprendizado? Está sendo realizado ou não? Por isso que tem o direito à qualidade.
né? Direito à equidade, que é o quê? É você desigualar as pessoas típicas para eles ficarem no nível de igualdade e aprenderem em conjuntos. E, por fim, a participação. O autismo hoje ele tem a questão ali da interação social, que é um pouco mais abalada, né? Então, o direito à participação. Ele tem direito a participar das atividades, assim como qualquer outra criança. E aí, vamos falar primeiro do direito ao acesso. A escola, ela pode se recusar a fazer a matrícula de uma criança, de um adolescente que tem TEA? Não, não pode. Não pode. Isso é considerado discriminação. Inclusive, a Lei Berenice Viana vai garantir isso através de punições para a própria escola. Que punições seriam essas, doutor? Multa. Multa pecuniária para a escola. E severa? Severa. Através da legislação a gente consegue. Mas aí é que tá. Como que eu vou comprovar que houve mesmo uma discriminação? Por isso que eu volto a dizer que o comportamento dos pais, em determinadas situações, mudam completamente o jogo. Não é chegar na escola e fazer um barraco. Ah, que eu vou quebrar tudo se meu filho não conseguir acesso. Não adianta isso, né, doutor? Não adianta, não adianta. Um pai, ele tem que ser bem informado sobre esse direito. Inclusive, em uma das nossas palestras, eu demonstrei na prática como funciona para que esse pai consiga comprovar justamente isso, né? Porque é difícil comprovar uma discriminação, mas ela acontece todos os dias na vida de famílias atípicas. Todos os dias. E como a gente faz para comprovar uma discriminação, doutor? A gente reúne as documentações necessárias que demonstrem isso. E seria o quê? Seria justamente provas de que a escola está negando o acesso à matrícula para aquele pai, né? Então, se, por exemplo, eu tenho um filho autista, eu vou procurar, e a escola fala assim, estamos sem vagas. O que eu, como mãe, tenho que pedir para a escola, suspeitando que está havendo uma discriminação com o meu filho? O que eu tenho que pedir para a escola para ter o direito do meu filho conseguir aquela vaga? É necessário formalizar um pedido, né, para a escola de matrícula. Seja para a escola, seja direto na Secretaria da Educação. E se no caso for rejeitado, aí a gente já tem uma prova de que realmente esse direito está sendo violado. Isso, claro, quando os pais sabem que existe a vaga, né? Exato. Porque às vezes pode ser que não exista também. Mas ainda que não exista, o município ele é obrigado a fornecer a vaga para a criança próxima da sua residência. Independente ela de qual seja. De qual seja. E aí, por exemplo, para mim, a escola mais próxima é a que fica, como a nossa sede aqui da Nova Onda Limeira está aqui no Jardim do Lago, é a escola que fica aqui no Jardim do Lago. Se eu não tenho uma vaga aqui, o município é obrigado a conseguir uma vaga aqui ou ele pode me fornecer uma vaga em uma outra escola, doutora? Ele é obrigado a fornecer a vaga aqui. Se não tiver e já tiver uma lotação muito grande, ele vai oferecer uma vaga em outra escola, mas essa escola tem que ser próxima. Ela não pode ser, por exemplo, lá no Santa Adélia, por exemplo. Tem que ser uma escola mais próxima, sempre mais próxima. E quando, por exemplo, doutora, a criança começa a estudar, né? E aí a escola percebe que existe um nível de autismo muito, muito mais alto, que acaba trazendo um pouco mais de cuidados especiais. E aí a escola, quando a criança vai passar de série, vira e fala assim, a gente não vai poder continuar com seu filho aqui. Isso pode, doutora? É justamente isso, entra no acesso, né? Está impedindo o acesso, né? A continuidade da educação naquele local, né? Algo que eu costumo frequentemente informar para as mães é que hoje não existe um direito próprio para nível 1 de suporte, nível 2, nível 3. A legislação não vai dizer assim, olha, o seu filho é nível 3, então ele tem direito a isso, isso, isso. Nível 2 tem direito a isso, isso, isso. Não. Ele vai trazer uma questão geral dos direitos, né? E justamente o encaminhamento é o que faz toda a diferença nesse sentido. Porque existem autistas que precisam de um melhor acompanhamento. E eles têm direito ao acompanhamento especializado na escola. Mas não é todo autista que vai ter o acompanhamento. Porque uma coisa é diferente da outra. É claro que quando a gente olha para uma criança, a gente tem que entender a questão da especialidade daquela criança em específico. A gente não pode olhar para ela como um todo. É um autista, então ele vai precisar e pronto. Não é bem assim que funciona. Porque como a situação que você trouxe mesmo de uma pessoa com transtorno de espectro autista super dotada, né? Existem.
Então, não é todo autista que vai ter o acompanhamento escolar. Mas existem autistas que têm uma dificuldade maior. E aí, essa dificuldade maior na aprendizagem deve ser comprovada. E a partir de então, a gente vai entender qual o tipo de acompanhamento que aquela criança precisa. Porque hoje, existem 3 formas de acompanhamento dentro da escola. Existe o monitor, que nada mais é que levar o seu filho no banheiro, vai ajudar ele na merenda da escola, vai acompanhar para ver se ele não saiu da sala de aula e etc. Esse é o monitor. Existe o professor auxiliar. O professor auxiliar, ele é o responsável pelas questões pedagógicas daquela criança. É uma criança que não sabe ler, é uma criança que não sabe escrever, é uma criança que tem dificuldade nas tarefas da escola, não consegue acompanhar juntamente com as demais crianças. Essa é a função do professor auxiliar. E, por fim, nós temos aí o recente, né, que tem tido muita discussão sobre isso, o AT, que é o assistente terapêutico. E o que é o assistente terapêutico? Qual que é a função? O assistente terapêutico, ele é diferente do professor auxiliar. O professor auxiliar vai cuidar das questões pedagógicas. Agora, o assistente terapêutico, ele vai cuidar das questões comportamentais do autista. O autismo, ele tem uma questão do isolamento. Né? É muito difícil para ele a interação social. Então, o que a gente faz para que a criança não fique isolada e tenha participação na escola? O assistente terapêutico vai auxiliar nessa parte. Se é, por exemplo, um autista que tem uma questão de sensibilidade de som, a voz da professora é difícil dele acompanhar, o assistente terapêutico vai trabalhar justamente isso. Se é um autista imperativo, ele não consegue ficar sentado na sala de aula, ele fica de um lado para o outro. O assistente terapêutico vai lidar com isso. Se é uma criança que tem surtos involuntários, como acontece muito com o autismo, né? Fica se batendo a sua cabeça no chão, batendo a sua cabeça na parede, batendo a sua cabeça na própria carteira. O assistente terapêutico vai trabalhar esse comportamento para que essa criança venha desenvolver as questões aí educacionais dentro da escola. Afinal de contas, grande parte das horas do dia dessa criança, ela está onde? Dentro da escola. Dentro da escola. Então, ela precisa se desenvolver. Ô, doutora, e a escola pode proibir ou obrigar o pai a colocar um acompanhante junto com essa criança? Não. Não é a escola que determina se a criança vai ter ou não o acompanhamento. Quem determina é quem? É a equipe interdisciplinar. Não é nem os pais que determinam isso. É a equipe interdisciplinar. É por isso que o contato entre os pais e as terapeutas e a médica é essencial. É essencial. Um pai que só leva o filho na terapia, ele está contribuindo 50%. Mas um pai que sabe exatamente o que está sendo trabalhado, o que aquela criança está fazendo na terapia, ela está evoluindo, ela está sendo acompanhada há 6 meses por esse profissional. Houve alguma evolução ou ela está do mesmo jeito? Como que é que funciona? Esse pai que acompanha de perto esse trabalho com a equipe interdisciplinar, ele consegue fazer também as indicações. Indicações ele consegue fazer. Que tipo de como assim fazer indicações, doutora? Ele pode falar para a escola como que ele quer que o filho dele seja tratado? É isso? Hoje na escola existe o PEI, que aqui a gente conhece como PDI, né? É Plano Educacional Individualizado. Então, estou recebendo um autista na minha escola. Eu vou entender, eu vou fazer um plano para que ele venha desenvolver as questões das limitações dele e possa ir trabalhar e conhecer e ser educado nessa escola. E através do PEI, essa mãe pode levar os encaminhamentos e fazer as indicações sobre aquele autista em específico. Porque hoje, é até interessante dizer, é transtorno do espectro autista. E a palavra espectro, ela traz justamente a questão da diversidade, né, disso. A diversidade disso. Por quê? Cada autista é único. Eu não posso dizer aqui que um autista não fala, por exemplo, porque existem autistas que não falam, mas existem autistas que falam. Eu não posso dizer aqui que existem autistas que não gostam de música. Existem autistas que têm uma sensibilidade maior relacionada a som, mas existem autistas que ouvem normalmente. Não posso dizer que existe um autista que não olha nos olhos, porque existem autistas que olham nos olhos também. Então, cada autista é único. Você deve trabalhar
tanto na escola, quanto no trabalho, quanto no plano de saúde, as particularidades do seu filho. Você não pode colocar ele num saco de pessoa com deficiente e fechar ele, dizer, é isso então, né? Quando o pai chega na escola e a escola não trata ele com essa individualidade, olhando as necessidades dele, os pais têm algum direito também de cobrar essa individualidade e de exigir que o filho tenha uma educação necessária para o desenvolvimento específico dele? É muito interessante essa pergunta, porque logo eu penso sobre as escolas particulares. Infelizmente, gente, a escola pública ela é muito mais acolhedora relacionado a pessoas, né, com deficiência. Ela garante o AE, né, que é muito importante na sala de aula, né? Mas as escolas particulares, elas têm a obrigação, sim, de fornecerem o mesmo tratamento. O mesmo PEI, o mesmo professor auxiliar, os mesmos direitos. O próprio Ministério Público já emitiu uma nota justamente nesse sentido, de que a obrigação daquela escola, ela tem uma obrigação objetiva, como a gente costuma dizer, de fornecer o melhor. Afinal de contas, uma escola ela não pode decidir, vem cá, você pode estar na minha escola, você não pode. Não é bem assim o comportamento de uma escola. Ela tem uma responsabilidade objetiva de atender a todos com a educação. Seja ela a pública, como você diz, que tem esse acolhimento muito maior, seja ela a particular, que às vezes deixa bem a desejar, né, doutora? Exatamente. A escola particular, eu já atendi pais que me disseram, olha, doutora, eu fiz a matrícula do meu filho na escola e depois que eu fiz a matrícula, eu falei, olha, ele é autista. Só depois. Justamente por esse receio da aceitação. Hoje, a questão da desigualdade, a questão da discriminação é muito grande. Sabe por quê? Porque é muito escondida. Não é tão escancarada. As pessoas, elas não escancaram totalmente, né? Mas o próprio olhar, você percebe que é um olhar diferente. Que a pessoa está te tratando de forma diferente. E essa dor, a gente trabalha também juntamente com as mães, de trazer o protagonismo para elas. Acho que esse é o principal. Uma mãe protagonista dos direitos do filho é diferente de uma mãe que escuta o que o plano fala e acolhe, baixa a cabeça. É diferente de uma mãe que ouve da escola que o filho dela está dando muito trabalho, que ela não consegue. Abaixa a cabeça e vai para outra escola e segue a vida. A vida é diferente quando você é o protagonista, né? E é justamente isso que a gente ensina. O autismo, ele tem sim os seus pontos de limitação. A gente não pode descartar isso. Mas ele tem autonomia para decidir como ele quer viver. Ele quer viver uma vida no qual ele é passado para trás, onde ele desconhece, onde os desafios vêm para ele e ele só vai vivendo, só vai passando. Que nem um pai me disse uma vez. Ah, doutora, é um dia de cada vez, né? Aí eu falei pra ele, mas e se esse um dia de cada vez for um pouco mais leve pra você? Se você não precisar carregar sozinha esse fardo. Se você tiver ajuda de saber como lidar com as situações quando elas chegam, né? Porque já é difícil para o pai e para a mãe receber um diagnóstico e ainda ter que lutar para que o filho tenha as necessidades básicas, né, doutora? Sim, exatamente. E é igual eu falei, infelizmente, nenhum desses grupos sociais onde o pai deposita essa confiança, porque hoje a gente está incluindo em grupos, né? A família é um grupo social, o trabalho é um grupo social, a igreja é um grupo social, a escola é um grupo social. E o que os pais normalmente fazem? Não só pais de autistas, os pais, de uma maneira geral, eles depositam confianças nesses grupos sociais. Ele deposita a confiança de que a escola vai cuidar do filho dele. Ele deposita a confiança de que o plano de saúde vai atender ele. Ele deposita a confiança de que o SUS vai oferecer os tratamentos para eles. Mas esses grupos, eles são falhos. Eles são falhos. E aí, como que você age? Como você vai agir diante disso? Você vai olhar para a lei, que é o Boa Magia, vai falar, é só, não vai dar em nada. Só tá escrito no papel. Pra mim, nada funciona. Eu já ouvi isso. Pra mim, nada funciona. É sempre pros outros.
Ou você vai usar as garantias, os instrumentos legais que existem hoje para você conseguir tirar essa lei do papel? Doutora, e aí, na escola, provavelmente, é o mesmo esquema da saúde, né? Você tem que fazer primeiro um pedido administrativo para depois ir para a justiça, correto? Isso, correto também. Porque a gente precisa da comprovação. Imagina se eu chego para você e falo assim, olha, me bateram. Aí você vai falar, tá, mas cadê? O que aconteceu? Tem algum vídeo? Tem alguma marca em você que mostra que você foi agredida? Precisa de provas. E é justamente isso. Só que as provas, elas precisam estar das maneiras corretas também, né? Não pode ser provas jogadas. Então, é justamente esse o trabalho que a gente faz com os pais. Doutora, e aí, a justiça ela tem diversas instâncias, né? Então, você foi para a justiça. Quais são os caminhos que existem na justiça para que você consiga que aquele seu direito seja cumprido? Normalmente, todo e qualquer advogado entra com uma tutela, que é o quê? É uma peça no qual a gente pede urgência. Por quê? A infância, ela tem pressa. Gente, a infância passa num piscar de olhos. Então, assim, quanto antes aquela criança conseguir esse direito, melhor será para o desenvolvimento dela. Então, hoje a gente tem aí, aqui no município de Limeira, a vara da infância. Então, a gente faz diretamente o pedido lá, juntamente com a tutela, né? Para que essa mãe venha conseguir, antes de um processo, antes do final do processo, a decisão tão esperada, relacionada aos seus direitos às terapias, direito de acompanhamento, etc. E aí, depois dessa tutela, caso não venha resposta, tem ainda outros caminhos a serem seguidos? Isso, o processo ele vai seguir normalmente, né? Quando uma mãe ela não consegue a tutela, o processo ele vai continuar com a instrução de provas e etc. O juiz vai analisar e vai emitir uma sentença, que é a decisão a respeito daquele direito. E, gente, 99% dos casos é sempre procedente quando você tem aí as documentações comprovando o direito daquela criança. Não basta, e é uma coisa que eu falo para os pais, não basta você achar que isso é o melhor para o seu filho. Você precisa entender se é mesmo. E aí, quem que faz isso? Quem que mostra para o pai, olha, isso você precisa e isso você não precisa? É a equipe interdisciplinar. É a psicóloga, é a fono, é a médica que atende o seu filho. É ela que vai te mostrar, olha, agora, nesse momento, seu filho vai precisar disso. Seu filho vai precisar de 5 sessões. Vamos ver como ele reage a essas 5 sessões. Vamos ver como funcionam essas 5 sessões para ele. Tudo bem. Se não der certo, a gente vai aumentar a quantidade de sessões. E aí vai sendo trabalhado aos poucos o comportamento em terapia. E, doutora, a gente está falando aqui de direitos na saúde, direitos na educação, mas os autistas, as pessoas com transtorno do espectro autista, elas também têm benefícios, não tem? Benefícios fiscais. Tem benefício no imposto, doutora? Sim. Tem o benefício no imposto de renda, tem o benefício na compra de um veículo novo, tem o benefício também, que é o mais conhecido, BPC Loas, né? Para famílias vulneráveis. Existem inúmeros benefícios. O próprio benefício também da meia entrada no cinema também é um benefício. O benefício da questão do transporte municipal e também interestadual. Existem diversos benefícios. E como que a gente pode fazer para conseguir esses benefícios? Porque às vezes também a gente não sabe que existe tantos benefícios. Vamos começar falando por benefício no imposto. Como que os pais fazem para conseguir esse benefício no imposto? Que benefício é esse, doutora? O imposto de renda hoje, inclusive, foi até interessante você ter tocado no assunto, porque tem um projeto de lei em andamento para isenção de imposto de renda para pais e mães de autistas, que ainda está em discussão. Olha a importância de conhecer esse direito, né? Porque assim, a gente recebe informações na rede social e acha que aquilo já está valendo, né?
Então, assim, é um projeto de lei que ainda está em andamento para pais que recebem até uma quantidade de salário serem isentos do imposto de renda. Mas hoje o que nós temos é a questão das deduções. Então, assim, quando você vai fazer o seu imposto de renda, você procura um contador, é claro, né, uma pessoa especializada nessa parte, e ele vai fazer ali um imposto para você. Mas, quando um pai e uma mãe atípica tem um plano de saúde, tem os gastos, diversos gastos relacionados à saúde com o filho, ele consegue sim fazer um abatimento. E aí, através do contador, que ele consegue esse benefício. Muito legal. E além desse benefício imposto, é sempre bom a gente lembrar, o autista ele também tem o benefício do transporte, né, doutora? Isso, transporte gratuito. Inclusive para o acompanhante. Tem também. O acompanhante também tem esse direito? O acompanhante também tem esse direito. E como faz para conseguir isso, doutora? É só ir na prefeitura? A prefeitura é obrigada? Isso a gente fala de qualquer prefeitura, tá? A gente está sediado aqui em Limeira, mas a gente sabe que tem pessoas que nos acompanham em outras cidades. Então, em qualquer cidade, a prefeitura, o órgão público, tem que fornecer o transporte gratuito para quem tem autismo e para o acompanhante dele? A gente tem um site hoje, né, que é o site da NTT. E dentro desse site existe ali os procedimentos que o pai pode acessar através do nosso material, que a gente fornece tudo passo a passo. Porque imagina só você conseguir, você ter esse moronhado de informações, né, de como conseguir esses direitos, né? Então a gente mostra para esse pai justamente o passo a passo de como buscar, de como conseguir esses benefícios, mesmo porque a rotina de um pai atípico, ela é muito complexa. Grande parte das horas do dia dele, ele passa onde? Sentado em uma sala de espera, aguardando o filho dele ser atendido por fono, por psicóloga, por tantas outras profissionais que estão ali para ajudar ele no desenvolvimento dele, né? E os pais, eles carecem de tempo para conseguirem buscar esses direitos. Então, esse é o nosso grande problema também diante dessa situação, né? E esse guia que a gente elaborou é justamente isso. É como se fosse um guia de bolso para que o pai ali da sala de espera pudesse ter acesso a todas as informações, ao passo a passo, a fazer o clique e entrar no site necessário, a saber quais documentações, porque assim, não é somente fazer um pedido. Se fosse fazer um pedido, ia ser fácil, eu ia falar assim, ó, entra lá no site, faz isso e pronto. Mas não é bem assim que funciona. O pedido, ele tem que ser bem elaborado. Ele tem que ter as documentações necessárias. Porque senão, afinal de contas, ele vai ser rejeitado. E muita mãe que está assistindo a gente, com certeza, deve estar concordando com isso. Porque deve ter o BPC rejeitado, né? Então, o BPC rejeitado por quê? Falta de documentação necessária. Às vezes não é por conta da questão da deficiência. Porque, igual eu falei, o autismo ele é considerado pessoa com deficiência. Às vezes não é por causa da questão da renda, mas é porque ela não soube elaborar esse pedido. Mas ela precisa de um advogado que vai cobrar ali R$2.000, R$3.000 para fazer um pedido para ela? Não necessariamente. Ela precisa da informação, ela precisa assumir o protagonismo da sua história e dela mesma fazer. Não é difícil, Graziele, não é difícil. Tendo a informação correta, isso é algo que eu sempre falo para os pais. Tendo a informação correta, eles podem alcançar tudo o que eles quiserem. Doutor, e foi justamente para ajudar os pais a conseguir essa informação correta que a senhora montou esse e-book. E tem inclusive uma ONG, né, para tratar. Eu não sei se eu estou falando certo, se é uma ONG ou uma instituição, enfim, que trata e que ajuda os pais a lidar com esses problemas de legislação, não é, doutora? Esse projeto da ONG está em andamento ainda. Então já estou adiantando, dando spoiler. Opa! Esse projeto está em andamento para a gente conseguir alcançar mais famílias, né? Afinal de contas, aqui em Limeira, não sei se você viu, mas recentemente teve um estudo de que a gente tem mais de 10.000 famílias atípicas aqui em Limeira, né? E por onde elas são acompanhadas? Hoje aqui a gente tem o Aldeias, né? Que é a mais famosa. É a ONG mais famosa aqui na cidade de Limeira. Mas também a gente tem algumas instituições que auxiliam, né? O próprio Alan,
ajuda bastante. O Inclusão Já, que a gente tem a parceria. Mas está em andamento, sim, um projeto no qual a gente quer alcançar essas famílias justamente para fazer um acompanhamento integral. Por quê? Muito além do meu projeto, de eu ser advogada e trazer a questão da legislação, dentro desse material, desse e-book que eu fiz, desse guia para os pais que vai auxiliar eles, a gente incluiu quem? A nutricionista, porque tem a questão da seletividade alimentar, que é muito presente no autismo. A gente tem também um assessor de investimentos que fala sobre a questão do planejamento familiar, como funciona finanças para o autista, como ele consegue se programar, se planejar para ter as terapias necessárias. Você acredita que com R$50 por mês, quando seu filho completar 18 anos, você não consegue aí ter um bom dinheiro para que ele venha começar a vida dele? Certeza. Então, assim, é justamente isso que a gente traz para os pais. Essa informação. A gente tem também a psicóloga dentro do nosso projeto, que fala sobre a questão da convivência familiar. Como que funciona um pai que tem mais de um filho atípico? Como que funciona um pai que tem um filho atípico e um filho típico? Como que funciona a convivência para que um não seja excluído, as necessidades de um não venham a ser atendidas e do outro venha a ser passada, batido, né? Então a gente quis justamente fazer um acompanhamento integral, inclusive na questão da fé do autismo. Então a gente tem também no nosso material uma aula exclusiva para esses pais entenderem como funciona a fé e o autismo. O autismo, ele tem fé, o autista, ele tem fé, como que funciona para ele, como ele consegue compreender isso. Então, a gente quis fazer um trabalho bem completo, desde o diagnóstico até a vida adulta. E esse trabalho que hoje é um guia, pode se transformar em algo que venha, uma ONG, que venha justamente alcançar mais famílias. E aí, doutora, quem quiser ter mais informações sobre esse guia, é só entrar no site constituiçãotea.com.br, é isso? Exatamente. Segue a gente lá no nosso Instagram, Constituição TEA. Pode acessar também o nosso site e entrar em contato diretamente comigo com uma reunião. E aí dá para ter mais informações, né, sobre como é que funciona, a importância de saber todas essas legislações, que tem muita lei voltada para o autista, né, doutora? Com certeza. Aqui a gente falou 5%. 5% de direitos que existe, mas existe muitos outros mais. O seu filho hoje pode ser uma criança, mas um dia ele vai se tornar um adolescente. Um dia ele vai ser um adulto. Como que é os direitos para eles? E é justamente isso que a gente fala no nosso projeto. É um acompanhamento integral, desde o diagnóstico até a vida adulta. Ô, doutora, e por falar nisso, eu vou ter que fazer uma pergunta que eu tenho tenho certeza que tem muita gente que se faz a mesma pergunta. A legislação hoje é suficiente ou ainda precisa de uma legislação específica voltada para quem tem o TEA? Hoje existe a Lei Berenice Piana. A Berenice Piana foi uma mãe que lá antes de 2012, ela foi identificando ali alguns comportamentos do filho dela. Viu que ele era uma criança diferente, mas naquela época ainda não tinha ali um diagnóstico aqui no Brasil sobre isso. Não falavam sobre isso abertamente. E ela foi uma mãe ativista que levou a causa do autismo lá para o Senado, lutou e saiu a lei federal, Berenice Piana. E através dessa lei em específico, o autista ele tem todos os direitos dele. Além dessa lei, tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz as legislações, né? É claro que hoje existe um emaranhado de legislações. Existe a legislação municipal, estadual e a federal. Existem muitas legislações hoje. Mas também existem os planos de lei, né? O projeto de lei em andamento. Como o projeto de lei que eu citei aqui do imposto de renda. Então, assim, a quantidade de legislação hoje, ela atende às necessidades do autista, no geral. O ECA mesmo, Estatuto da Criança e do Adolescente, atende também. Mas esses projetos de leis que têm surgido para pessoa com transtorno do espectro autista, para mães. Saiu um projeto de lei recentemente para que a mãe tenha a oportunidade de se aposentar. Por quê? Grande parte das mães se abdicam dos seus trabalhos para o quê? Para levar o filho na terapia, para cuidar do filho. Então, ela sai do emprego e dedica ali, né, a sua vida ao seu filho. Como que funciona, então, a questão da aposentadoria para essa mãe? Saiu um projeto de lei recentemente. Esses projetos de lei, eles são muito importantes. Então, eu não posso também
trazer uma resposta fechada a respeito disso. Mas as legislações que a gente tem hoje, elas são muitas completas, mas existem sim alguns projetos de lei em andamento, algumas pautas para o autista que precisam ser tratadas ainda. Ou seja, teremos muito assunto ainda pela frente, doutora. O nosso tempo se esgotou. Foi um papo muito gostoso, com muita informação para você que está aí nos acompanhando. Doutora Kimberly Rodrigues, advogada especialista no direito do autista, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui no Onda Talks, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a você, pai, que ficou com a gente até o final. Hoje você conheceu o direito do seu filho como você nunca conheceu antes, né? Então eu te convido a conhecer um pouco mais a fundo o nosso trabalho, a nossa mentoria para pais e mães que desejam ser os protagonistas da sua história e dos seus direitos. Mais informações, então, é só entrar no site constituiçãotea.com.br. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia. Na semana que vem, na quinta-feira, eu tô de volta.